Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas Balcone, eu sou mestre em Direito Político e Econômico, doutorando em Teoria e Filosofia do Direito pela USP, no Largo de São Francisco. E hoje estou aqui mais uma vez para falar só mais um pouquinho, digo isso porque eu já tratei sobre esses assuntos de uma forma mais geral em outros vídeos, sobre as questões de concorrência desleal e que envolvem propriedade intelectual e inovação. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre algo bem específico que vem sendo tratado de modo bem recente, que é o que nós chamamos de assimetria regulatória, ou, melhor dizendo, concorrência desleal por assimetria regulatória. É algo que é muito novo, né, e vem trazendo bastante discussão no campo do direito econômico, especialmente na parte de análise econômica do direito, ou também na parte de questões regulatórias e com certeza da parte de concorrência desleal. E funciona da seguinte forma, vou tratar de um modo um pouquinho mais prático aqui com vocês. A primeira vez que apareceu isso de um modo mais sistematizado foi no caso do Uber, né? Quando o Uber surgiu, os taxistas, que são atividades que têm inclusive natureza de serviço público, porque por questões de mobilidade urbana, ficaram, né, com certeza muito... como é que eu vou dizer, de um modo minimamente decente, ficaram revoltados, vamos assim dizer, porque o Uber trabalha, tem o mesmo mercado relevante, né, faz a mesma atividade, cumpre as mesmas finalidades, tem praticamente o mesmo grupo, o mesmo público-alvo, né, os mesmos grupos de clientes, alguém que quer se movimentar, se locomover dentro de uma cidade, mas que não tem a mesma regulação, né, então tornou-se ou criou-se a teoria de um modo mais sistematizado, ela já existia antes, mas agora se fala de um modo mais concreto, essa teoria da assimetria regulatória, ou seja, uma mesma atividade com o mesmo público-alvo, com os mesmos clientes, em que uma empresa possui, por questões específicas, uma regulação muito forte do Estado e a outra por questões do novo modelo de negócio, inovador, tecnologia, disruptiva, enfim, internet. Por conta disso, ela não tem as regulações que essa outra empresa tem, não tem inclusive os custos regulatórios que essa empresa tem. Então há um certo descompasso entre as empresas, especialmente uma questão de custo, inclusive, não só questões regulatórias no sentido geral, na dificuldade, na burocracia, mas a gente precisa analisar muito bem essa questão da concorrência desleal por assimetria regulatória em termos de custo, né? Uma análise microeconômica que faz com que o serviço do táxi seja mais caro que o serviço do Uber. Ele não consegue, inclusive, deixar o preço mais barato, porque ele tem enfim, uma regulação mais pesada, uma burocracia mais pesada. Isso foi levado ao CAD, o CAD entendeu nesse caso, e eu concordo com ele, que não há assimetria regulatória, então estou dando um exemplo aqui, que tornou de um modo mais sistematizado a teoria, mas que não há, de fato, a concorrência desleal. E o CAD entendeu que, nesse caso, os taxistas têm as suas vantagens regulatórias, né? Então, de um lado, de fato, o Uber não tem lá a regulação, a burocracia, o custo dessa burocracia igual os táxis têm, mas também, por outro lado, o táxi tem, de uma certa forma, uma isenção fiscal, consegue comprar o carro mais barato, enfim, consegue andar em algumas cidades na faixa de ônibus, tem algumas ali, tem algumas paradas privilegiadas da cidade, enfim, então o CAD entendeu que ambas tinham lá determinados benefícios regulatórios e que nesse caso específico não haveria então a assimetria regulatória. O caso é que hoje isso vem sendo desenvolvido para outras áreas, essa tese vem sendo levada para outras áreas e que precisa ser analisada caso a caso, mas que eu particularmente concordo com a concorrência desleal por assimetria regulatória. É o caso, por exemplo, da possibilidade de você fazer um fretamento de ônibus via aplicativos e essa passagem de ônibus fica muito mais barata que a passagem comum, que a passagem de uma empresa regulamentada, regulada, com todos os custos de regulamentação específicas para fazer o transporte de pessoas entre cidades ou entre estados. Enfim, esses aplicativos eles não têm toda esse custo, inclusive, de regulação, nem esse gasto pessoal de funcionário para fazer toda a parte burocrática. Tem, por exemplo, também hoje a tese
que eu venho desenvolvendo, inclusive num artigo, numa pesquisa de modo mais aprofundado, que é a assimetria regulatória e a concorrência desleal, obviamente, entre startups e aplicativos que prestam serviços jurídicos e não tem toda a regulamentação, toda a regulação da OAB, não tem o custo da OAB, enfim, não tem essa regulação. Um ponto específico até que eu quero tratar com vocês, e até que vieram me perguntar alguns colegas, não há assimetria regulatória quando o mercado em si não é o mesmo mercado relevante. Então não há, por exemplo, assimetria regulatória, eu pelo menos não, acho que não há, nos casos em que são tipos de serviço ou tipos de atividades diferentes. Então, por exemplo, existe assimetria regulatória entre o escritório de advocacia e o escritório de marcas e patentes? Um escritório de advocacia que faz marcas e patentes, né, que trabalha com propriedade intelectual, e uma consultoria, uma empresa que mexe com marcas e patentes? Ao meu ver, não, né, porque marcas e patentes é uma atividade administrativa, não requer especificamente que a pessoa tenha OAB, que a pessoa seja advogado, etc. Então, nesse caso, a atividade não é compatível com a questão da regulação. Você pode ser um escritório de advocacia e trabalhar com isso, ou você pode ser uma empresa e trabalhar com isso, então não tem problema. É a mesma questão do recorre multas de trânsito, né? Aqui no meu estado, pelo menos aqui no Paraná, existem empresas específicas só para fazer o processo administrativo de multas, né? Contra multas de trânsito, para impugnar multas de trânsito. Isso também não é uma concorrência desleal com o escritório de advocacia, porque não é um serviço exclusivo que pode ser prestado exclusivamente por advogados. Mas no caso de algumas startups que vêm surgindo, que trabalham necessariamente, por exemplo, com ações judiciais contra empresas aéreas, né, por extravio de bagagem, um atraso de voo, até cancelamento de voo, etc., mas que entram com processo judicial, um processo no juizado, via de regra, essas empresas aí sim, de fato, estão fazendo um serviço que é exclusivo de advogados sem a regulação da advocacia. Então eles podem fazer propaganda, eles não têm o custo da OAB como escritório e da OAB como advogado. Enfim, ele vai ter que ter, né? Óbvio, alguém tem que assinar essa petição, mas o escritório, enfim, tem todos os advogados, tem todo o custo, né, que a OAB exige, tem toda a burocracia que a OAB exige, mas nesse caso mais específico não é nem o custo, é mais a questão da exclusividade da atividade para advogados e para escritórios de advocacia, mas também a questão da publicidade e propaganda, né? Advogados não podem fazer publicidade e propaganda e essas empresas estão divulgando para todos os lados, enfim, então ela tem uma regulação nesse sentido muito menor, né? Inclusive nenhuma regulação, então há aí um disparato, né? Não há um paralelo na atividade, não há um paralelo na regulação, então nós chamamos isso de concorrência desleal por assimetria regulatória. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, é só deixar algum comentário abaixo que depois eu respondo. Até mais, até a próxima.